Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. E hoje eu vou trazer uma notícia interessante para vocês, porque eu não sei se vocês estão por dentro desse assunto. A China, ela foi acusada, e ainda é até hoje, acusada de fazer extração irregular de órgãos. Se é que vocês me entendem, eu tentei falar de um jeito mais bonitinho aqui no YouTube, para o YouTube não me cortar, não é mesmo? Então, por muito tempo, sabe-se que a China ela faz a extração dos órgãos de algumas pessoas que estão num corredor né, que estão condenados a não estarem mais neste mundo, e isso sempre foi feito nos anos anteriores, década de 80 e tudo mais, tá bom? Mesmo se os presos não concedessem essa extração, era feito a extração, tá? Hoje em dia, como vocês podem ver aqui, eu vou até mostrar essa notícia aqui que eu escrevi, que hoje em dia a China afirma, ó, vou até mostrar aqui para vocês. A China afirma que essas acusações de extração, como vocês podem ver aqui, não acontece, né? Que hoje em dia a extração ela é feita de forma voluntária pelos prisioneiros que estão no corredor, né? Que consentem que a extração seja feita após a execução. Porém, muitas pessoas que são perseguidas hoje, até hoje, né, afirmam que isso não é verdade. E saiu uma matéria aqui dessa entidade, e essa entidade, só para vocês saberem, eu vou mostrar aqui, que essa entidade é uma coalizão internacional para acabar com os abusos de transplantes na China. Esta é uma coalizão feita por advogados, acadêmicos e especialistas em ética, profissionais médicos, pesquisadores e defensores dos direitos humanos dedicados a acabar com a extração forçada na China. Por isso eu trouxe essa matéria, porque ela não tem conexão, por exemplo, com uma mídia, né? A mídia tradicional. Por isso eu trouxe essa matéria. E aqui, nesta matéria, está dizendo que o primeiro sobrevivente conhecido da extração forçada, né, vai falar ao mundo. A história deste cara é a seguinte: as pessoas que são perseguidas hoje, até hoje, na verdade, na China, são os praticantes de Falun Gong. O que seria os praticantes de Falun Gong, só para vocês entenderem, tá bom? Falun Gong. Falun Gong, também conhecido como Falun Dafa, é uma prática espiritual que combina meditação, exercício físico com ensinamentos morais baseados em 3 princípios: verdade, compaixão e tolerância. Surgido na China no início da década de 90, o Falun Gong praticamente atraiu milhões de participantes por todo o mundo. Estima-se que nesta década 70 a 100 mil chineses faziam essa prática. Esse crescimento exponencial e a independência da organização em relação ao Partido Comunista foram vistos pelo governo como uma ameaça ao controle estatal sobre a população, tá? Então, essas pessoas que praticam o Falun Gong são pessoas muito saudáveis, que praticam a compaixão e não tem nada demais. Sabe aqueles exercícios que a gente vê, na verdade, pessoas chineses fazendo o movimento e tal, eles são muito saudáveis, porém é um grupo muito grande, podemos dizer, religioso. Ou seja, tudo que esse grupo faz, as pessoas seguem, as pessoas do grupo. E como tem mais de 100 mil pessoas, esse é um problema para um país comunista que quer ter total controle sobre a população. Né? Nada pode ser tão grande quanto o Estado, o controle do Estado em relação à sua vida. E aí, pessoas do Falun Gong, elas seguem a mesma linha de pensamento. Então, se a gente fala que o Partido Comunista não é bom, essas pessoas vão seguir este mesmo pensamento, tá bom? Por isso que eles são perseguidos. E aí, nunca até hoje havia se encontrado um sobrevivente sobre a extração forçada. Por quê? Quando isso acontece, a pessoa é eliminada, vai de arrasta para cima. Eles tiram todos os órgãos possíveis e acabou. A pessoa não é sobrevivente. Mas a história deste homem que fugiu há muito tempo atrás, há 14 anos, contou no último dia 9, deixa eu só ver aqui se foi no último dia 9,
uma conferência, isso, teve uma conferência agora em agosto nos Estados Unidos, no dia 9, onde ele falou para todo mundo o que aconteceu com ele e por que que ele é um sobrevivente dessa perseguição, tá? Ó, e essa página, ela tá traduzida para o português, então tá meio quebrado, tá? A tradução tá meio quebrada, mas vamos lá que dá para entender. Ó, hoje, o primeiro sobrevivente conhecido dos crimes da extração forçada, né, cometidos durante 25 anos na China, contra prisioneiros de consciência. Prisioneiros de consciência, o que eles querem dizer é esse pessoal do Falun Gong, ou presos políticos, são pessoas que têm consciência que elas estão sendo forçadas a doarem os seus órgãos porque são presos políticos e porque são perseguidos. Isso é prisioneiro de consciência, tá? Revelará publicamente o seu terrível encontro com aqui, pelas mãos do Partido Comunista Chinês. Durante as suas detenções, ele foi preso porque ele é um seguidor do Falun Gong, tá? Ele foi submetido a exames forçados, todos eles, todas as pessoas que são presas e as pessoas que cometeram um crime também, elas são forçadas a fazer exames para ver se os órgãos dessas pessoas estão saudáveis. E é por isso que eles preferem o pessoal do Falun Gong mais do que as pessoas que foram presas porque cometeram algum crime, porque eles são saudáveis. Inclusive, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo para que vocês possam checar. Inclusive, eu vou deixar um documentário muito bom que eu assisti também aqui nos comentários para vocês verem. Então, ele foi preso, né? E ele foi forçado a fazer 3 vezes em um ano exames que detectassem se os órgãos dele estavam saudáveis ou não, né? E aí, em 2022, ele foi condenado a 8 anos de prisão por defender o fim da perseguição do governo ao Falun Gong, né? E aí, em 2004, ele foi transferido para uma prisão onde foi sistematicamente, né, como vocês podem ver, tendo os guardas tentado forçá-lo a renunciar à prática do Falun Gong, né? E assim, é uma chance que eu tô te dando. Você vai renunciar, não vai continuar, então você vai ficar preso. E quando essa sessão, né, acabou, ele acabou encontrando um pequeno prego enferrujado em uma pequena lâmina perto de uma janela, né? Da janela onde aconteceu as atrocidades. E aí ele engoliu isso. Porém, isso não causou nenhum efeito no corpo dele, né? Ele não teve nenhum problema de saúde ao engolir esses objetos, né? Mas ele foi forçado, levado de forma forçada em 2004. Para quê? Chegando lá, os funcionários disseram à família que ele deveria fazer um exame para fazer a retirada desses negócios que ele engoliu, e aí forçaram ele a assinar, né? Tentaram forçar ele a assinar o papel, mas ele se recusou, e aí os guardas injetaram uma coisa nele, onde ele dormiu. Quando ele perdeu a consciência e ele acordou, ele viu que ele estava com oxigênio, um tubo no pé, sabe, com ligação para o corpo. Eu não sei exatamente o que isso significa, né? Eu não sou médica, mas enfim, e ele sentiu uma dor aqui na lateral do corpo, né? E aí passou-se 2 anos, ele continuou preso e em março de 2006 ele iniciou uma greve de fome e foi transferido novamente para um hospital. E aí, quando ele chegou lá, os agentes disseram à família, e isso é a segunda vez que eles falam, que ele tinha engolido dessa vez uma faca. Só que ele disse que dessa vez ele não tinha engolido nada. Ele estava completamente normal, tinha feito só a greve de fome. E aí, os policiais informaram para a família que tinham que tirar esta faca e ele teria a taxa de mortalidade por causa dessa cirurgia seria de 80%. Mas foi falado isso também da primeira vez. E aí ele fala aqui, ó, esta foi a segunda vez que a família foi informada disto, de que a taxa de mortalidade era 80%. Mas desta vez, nem Schenck, nem qualquer membro da família foram solicitados a consentir essa operação. Ninguém foi forçado, por exemplo, a assinar nada, né? E aí ele afirma que foi levado de forma forçada ao hospital, só que dessa vez não tinha engolido nenhum objeto, não tinha nenhuma condição médica que exigisse a bendita da cirurgia. E aí naquela mesma noite a cirurgia foi marcada e aí ele pediu para ir no banheiro. E aí antes da cirurgia, então,
ele foi ao banheiro, já era tarde, né? Quando ele voltou, ele sempre ficava amarrado no pé, né? Com uma corrente no pé. E aí, os guardas esqueceram de algemar ele na cama. E aí, passou um pouquinho de tempo, os guardas caíram no sono. Essa foi a chance que ele teve, né, de fugir pelas escadas de incêndio do hospital. E aí, com isso, ele conseguiu fugir e ele já está há 14 anos fora aí da China, né? A China, autoridades chinesas buscaram ele por todos os cantos e ofereceram dinheiro para quem entregasse ele para as autoridades, só que isso não aconteceu. E aí ele passou um tempo na China, escondido, aí depois fugiu para a Tailândia, ficou 5 anos na Tailândia, até que, né, ele foi para a Tailândia como refugiado, tá? Pediu refúgio na Tailândia, até que ele chegou nos Estados Unidos em 2020. E durante esse período todo foi feito análises, ele contou o caso dele, foi feito tomografias e tudo mais para que fosse realmente constatado que o tipo de cirurgia que ele passou realmente tinha a ver com extração forçada, tá? Ó, aqui tem um pedacinho que fala assim: embora o objetivo da cirurgia seja desconhecido, a remoção dos segmentos 2 e 3 do fígado, tá falando de forma médica, eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas é uma parte do fígado e uma parte do pulmão dele foram retirados, né? Não foi tudo. E aí isso consiste com a colheita de tecidos hepáticos para transplante hepático pediátrico, que é uma técnica desenvolvida na década de 90 para tratar criança com insuficiência hepática. Então, eles acreditam que essa retirada que foi feita do corpo dele foi para crianças. Então, por isso que ele ainda continuou vivo, porém, como foi tirado só uma parte, ainda tinha chance de oferecer os órgãos para outra pessoa a mais, tá? E aqui tem uma foto, vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Acho que vocês já tinham visto, que o que eles acham estranho hoje é que não foi feito de forma, como é que falam? Uma cirurgia normal, né? Os caras abriram de qualquer jeito no lugar onde tivesse mais acesso a esses órgãos, na verdade, tá? E aí, só pra gente finalizar, e para que vocês entendam que realmente essas práticas, elas acontecem ainda na China, eu li várias matérias onde mostra, né, se você pegar os dados, quantas pessoas estão no corredor, né, para perderem, né, a vida e irem de arrasta para cima. Na China, a China, ela não divulga os dados das pessoas que estão no corredor, mesmo ela dizendo que as pessoas que estão no corredor são as principais doadoras dos órgãos. Então, quando você vai buscar esses dados, muita gente está no corredor. E quando você vai ver os dados sobre o transplante de órgão, na China, o transporte de órgãos demora 2 dias, 3 dias, enquanto em qualquer lugar do mundo demora-se meses, anos. E aí relatórios de 2006, elaborado por esses dois Davids aqui, que um é secretário canadense e o outro é um advogado de direitos humanos, eles revelam que já teve áudios de pessoas que ligaram lá na China e perguntaram, né, repórter, perguntando, eu preciso, quanto que é e tal. E eles falaram claramente que você pode agendar a data de quando você quer o órgão. Esses dados foram pedidos por essas pessoas que estão investigando a China, e a China deu um relatório onde os dados são praticamente os mesmos. O número de doadores voluntários e o número de pessoas que receberam os órgãos são praticamente a mesma coisa, o que dá a entender que é um milagre. Só a China consegue este milagre. Então foi por conta básica, é só fazer uma conta básica, você sabe que não é possível que isso aconteça. Por isso que eles acreditam que mesmo a China falando que as doações são feitas por pessoas no corredor e que são voluntárias, se a pessoa dizer que não, segundo eles, não se tira nada, né? Eles não acreditam nisso. Eu não tinha a menor ideia de que isso estava ainda acontecendo na China.
E aí eu trouxe isso como forma de curiosidade para que vocês saibam também. Então, se você não tem problema em conseguir um órgão de forma irregular, é só ir para lá, para a China, tá bom? Então é isso. Espero ter informado vocês mais um pouco. Um beijo, até a próxima e tchau!